Olá pessoal, hoje eu vim falar sobre a semana 2 de Geografia do nono ano do PET volume 5. O tema é diversidades regionais da Europa. Aqui ele vai apresentar que existem duas Europas. A primeira é a Europa Ocidental, que é formada por esses países mais ao oeste, que seria Portugal, Espanha, Itália, Alemanha, Inglaterra, e são países que eles tiveram uma importância maior na história mesmo, tá? Então assim, são países que eles se desenvolveram um pouco antes do que os outros, no caso aqui, que ele chama de Europa Oriental. A gente lembrar que esses países aqui da Europa Ocidental, eles tiveram grandes importâncias. Foram eles que começaram essa questão do comércio marítimo, foram eles que começaram as colônias, tá? Então assim, quando você sai na frente dessa questão comercial, dessa questão de dinheiro, é óbvio que você vai ter uma vantagem também financeira um pouco maior. Lembrar que esses países também, quando estavam fazendo isso, principalmente na questão da colonização, eles estavam explorando outros países que ainda não tinham essa organização que eles tinham, tá? Na época. Vai imaginar aí que quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, não tinha essa unidade federativa chamada Brasil. Então, assim, como era só tribos, você conseguia ir, negociava com uma, negociava com outra. Se outra não desse certo, você acabava com aquela tribo e assim você passava a comandar aquilo ali. Então, por isso, esses países aqui do Ocidente, eles passaram a acumular muita riqueza e, consequentemente, começa a ter um desenvolvimento maior que os outros que não estão fazendo isso, tá? Aí a gente vai ver aqui que na Europa Oriental, esses países, em maior parte, né, uma grande parte da história deles, eles viveram como explorados, né, vamos assim dizer, ou comandados por outros países, principalmente no século passado, onde teve um grande avanço tecnológico, onde teve essa questão da revolução industrial, onde as pessoas, essa questão humana evoluiu muito. Esses países eles estavam na mão da União Soviética. Então, assim, em vez de eles estarem fazendo uma política para eles estavam fazendo uma política que beneficiasse Moscou, no caso a Rússia, que era o centro da União Soviética. E aí isso atrasou um pouco eles, tá? Por quê? E somente aqui no fim da União Soviética, lá na década de 90, que esses países passaram a se organizar. Só que então acontece o que? Muitos desses países, eles estavam na União Soviética, tinha ali sua definição do seu território, mas ao mesmo tempo naquele país existiam vários países. Então assim, aconteceu do que? Por exemplo, uma Sérvia, ela ficou independente na Iugoslávia, e aí depois ela não ficou somente a Sérvia sozinha, ela ficou Sérvia e Montenegro, e aí Montenegro quis a independência somente ficando na Sérvia. Então assim, esses países ainda tinham esse problema a ver como estava dividida a sua população, se seus territórios estavam divididos da forma correta. E surgiu outros países também, como Kosovo, que é um país novo. Ele até fala aqui que é um dos países que sofre um pouco, tá? Até porque muitos ainda não reconhecem ele como um país, apesar de que eles até participam de alguns eventos esportistas, de esportes, né? Com esse nome, alguns países reconhecem ele, tem o seu povo, mas ainda é um pouco bem conflituoso a vida lá de Kosovo, tá? Ainda não é 100% regularizado esse país. Aqui ele vai trazer um mapinha de como está dividido. Então, assim, muitos desses países também passaram. A Iugoslávia mesmo formava a Croácia, a Eslovênia, Montenegro, Albânia. Então, assim, muitos desses países ficaram juntos. Depois teve o Império Turco Otomano, que também pegou uma grande parte aqui de alguns países. A União Soviética. Teve um outro aqui que foi da Hungria. Então, assim, muitos desses países passavam grande parte sendo mandados, né, sendo influenciados por um outro país um pouco mais forte, e que não foi o caso da Espanha, da França, das Bélgicas, da Alemanha, né, que são países que mesmo alguns ainda não tendo esses feitios históricos, mas só deles serem independentes, eles conseguiam se desenvolver muito melhor do que quando você não é independente, tá? Passando agora para as atividades, a gente vai ter uma noção um pouquinho maior do que está falando. A atividade 1.
caracteriza a Europa Ocidental e a Europa Oriental, citando a semelhança e a diferença entre as duas porções do continente europeu. Então aqui a gente vai ter que a Europa Ocidental ela evoluiu mais, né? As pessoas de lá ela têm uma condição de vida um pouco melhor, enquanto na Europa Oriental as pessoas elas têm uma condição de vida um pouco pior. Houve um pouco mais de conflitos naquela região, né? Até hoje há conflitos. Aqui são países novos, então assim as políticas ainda não estão bem formadas, tá? Então a gente vai ver que tem várias semelhanças e ao mesmo tempo várias diferenças entre eles, tá? Mesmo assim, alguns países ainda tendo essa questão de proximidade, eles ainda não conseguiram manter o mesmo nível, tá? Então isso aqui é uma das dificuldades que hoje a União Europeia ela quer tentar estabelecer a fim de começar a recrutar esses países para o acordo, para o bloco, se desenvolver um pouco eles para que eles possam entrar nesse sistema. Observe as tabelas abaixo para responder as atividades 2 e 3. Atividade 2. Compare as informações das duas tabelas. O que você conclui? Então aqui você vai olhar como que é a renda per capita. Então aqui a gente pode ver, por exemplo, o Chipre é um país pequeno, só que ao mesmo tempo ele tem uma renda per capita maior que os países citados aqui do leste europeu, tá? Então assim, o que isso poderia concluir? O que mais vocês podem concluir também, tá? Então assim, é algo bem basiquinho, só olhar aqui e ver o que vocês podem concluir. Atividade 3. Com a ajuda do mapa político na Europa, localize os países das duas tabelas do mapa abaixo e não se esqueça de colocar uma legenda sinalizando os países da Europa Ocidental e da Europa Oriental. Então aqui vocês vão fazer uma tabelinha, né, uma legendinha, então colocar Europa Ocidental e Europa Oriental. Então vocês vão ver Alemanha e Croácia, só para fazer um exemplo. Croácia seria esse aqui, Alemanha esse aqui, Alemanha esse aqui. Então você vai colocar lá os países do Ocidente de uma cor, né, só, e os países do Oriente de uma cor diferente, para ficar bem destacado. Atividades 4 e 5, para observar os mapas. Então aqui a gente vê que esses países passaram por grande domínio, o Império Russo, o Império Turco, sua história mesmo, né, teve essa grande diferença, e mesmo passando alguns países aqui por impérios, né, como o alemão, eles ainda eram centrais neles, né? Então assim como a Alemanha estava comandando esse império, então assim a ideia é que aquilo fortaleceria a própria Alemanha, né? Então os outros países que ficaram aqui para o leste, como a própria Polônia, que era parte aqui, ela ficou um pouco enfraquecida, tá? Tanto é que na Segunda Guerra Mundial, quando a Alemanha quis invadir a Polônia, muitos dos países eles nem ligaram, porque tinha muito alemão que morava na Polônia, e mesmo não sendo a vontade da maior parte polonesa, os países simplesmente deixaram acontecer isso, tá? E aí a Polônia também não conseguiu se defender, já que não é um país que tinha esse desenvolvimento, não tinha esse poder para combater um exército alemão que era bem mais fortalecido. Depois a gente vai notar que surgiu vários novos países, tá? E ainda hoje não há um consenso, pode ser que surjam novos países aqui ainda. E atividade 4. Ao comparar os dois mapas que representam a divisão política da Europa antes da Primeira Guerra Mundial e a divisão atual, o que você conclui? E aí vocês podem ver o que vocês estão concluindo olhando esse mapa de 1914 e o mapa atual, tá? É bem basiquinho. A atividade 5, com base na resposta da atividade anterior, é possível afirmar que as fronteiras dos países não são eternas? Bom, o que vocês considerariam disso? Que é possível afirmar que as fronteiras são eternas? Bom, é até um pouco fácil responder, né? Dificilmente uma fronteira ela vai ser eterna. Tem que ser basicamente um país que tem muita força, né? Mas mesmo assim, ele pode mudar sua fronteira a fim de conquistar território.
A própria Alemanha mesmo, ela perdeu uma época para a França, depois ela recuperou na guerra, depois perdeu de novo. E assim acontece. A Itália também perdeu partes, depois recuperou. Então isso acontece. Dificilmente uma fronteira ela continua da mesma forma, tá? É pouquíssimas, e mesmo assim as que continuam, muitas vezes, por exemplo, como a Espanha aqui, tem várias regiões aqui, como os bascos, como o pessoal de Barcelona, que querem independência, o pessoal da Galícia também, então assim, dificilmente eles vão conseguir manter essa mesma fronteira ali na Espanha. E aí a gente termina essa semana 2, tá? É uma semana bem basiquinha, tá? Mais para entender, mas é bem importante entender que a Europa tem essa parte que é um pouco mais desenvolvida mesmo, que é essa parte do Ocidente, e ao mesmo tempo tem países que sofrem mais, que vira e mexe, tem alguns conflitos, até mesmo nessa questão de ir para a guerra, das pessoas não viverem bem. A Bósnia mesmo foi um país que lutou muito contra a Croácia, contra a Sérvia. Ela teve mesmo uma população mais sofrida, que passou a algo que as outras populações europeias não passaram, de ter que lutar pela sua independência, tá? Então assim, é saber que essa parte do leste europeu sofreu um pouco mais. Até hoje mesmo, a Ucrânia com a Rússia, elas vivem em conflitos também. Então, assim, isso tudo vai gerar uma diferença no mesmo continente, tá? E aí, pelos números, até a gente percebe que há mesmo, apesar de ainda ter uma condição de vida boa, ainda está um pouco inferior aos seus vizinhos. E aí, com isso, a gente termina essa semana 2 de Geografia. Tchau, tchau.